Você já percebeu como existem coisas que você quer mudar há meses, talvez anos, mas nunca consegue realmente começar? Você planeja, promete para si mesmo que agora vai, assiste vídeos motivacionais, cria listas, imagina como sua vida seria diferente, e mesmo assim, os dias passam e tudo continua exatamente igual. E quanto mais o tempo passa, mais pesado fica esse sentimento de frustração. Você começa a pensar que talvez seja falta de disciplina, falta de força de vontade ou até preguiça. Mas a verdade é que o verdadeiro motivo pelo qual você nunca consegue começar não é esse. Existe algo muito mais profundo acontecendo dentro de você, algo que quase ninguém percebe, e é isso que mantém você preso no mesmo lugar. No início, tudo parece simples. Você acorda um dia inspirado e decide que vai mudar. Vai começar a estudar, treinar, trabalhar em um projeto, melhorar sua vida financeira, cuidar da sua mente. Nesse momento, sua imaginação cria um futuro melhor e isso gera uma sensação boa, quase como se você já estivesse progredindo. O problema é que essa sensação engana o cérebro. Ele confunde planejamento com ação. Você sente prazer só de pensar em mudar, e esse prazer diminui a urgência de realmente fazer algo. Então você diz, amanhã eu começo de verdade, e amanhã vira semana. Semana vira mês. Mês vira ano. Enquanto isso, uma batalha silenciosa acontece dentro da sua mente. De um lado, existe a parte de você que quer crescer, evoluir, conquistar algo maior. Do outro lado, existe a parte que só quer conforto, segurança e o mínimo de esforço possível. E essa segunda parte é muito mais forte do que você imagina, porque ela foi treinada durante anos para evitar qualquer coisa que cause desconforto. Sempre que algo parece difícil, incerto ou cansativo, sua mente ativa um mecanismo automático de proteção. Ela começa a criar desculpas. Agora não é o melhor momento. Quando eu tiver mais tempo eu começo. Preciso me sentir mais motivado. Vou pesquisar mais antes de iniciar. E todas essas frases parecem lógicas, mas na verdade são só formas sofisticadas de adiar. O verdadeiro motivo pelo qual você nunca consegue começar está ligado ao medo. Mas não é um medo óbvio, como medo de altura ou de algo físico. É um medo interno, silencioso, muitas vezes inconsciente. Medo de falhar. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de tentar e perceber que talvez você não tenha o talento que imaginava. Medo de se esforçar e não obter resultado. Enquanto você não começa, ainda existe a ilusão de que você poderia dar certo. Mas no momento em que começa de verdade, você se expõe à possibilidade de fracassar. E o cérebro prefere o conforto da ilusão do potencial do que o risco da realidade. É por isso que tantas pessoas passam anos dizendo que vão mudar de vida, mas nunca dão o primeiro passo real. Enquanto está só no plano das ideias, tudo é perfeito. Você se imagina disciplinado, focado, bem-sucedido. Mas quando chega a hora de agir, surge o peso do esforço, da incerteza e da possibilidade de errar. E nesse momento, sua mente puxa você de volta para a zona de conforto. Existe também outro fator poderoso, o hábito de adiar. Cada vez que você diz depois eu faço e não faz, seu cérebro aprende que adiar é seguro. Ele entende que você sempre pode empurrar para frente sem grandes consequências imediatas. E assim, o adiamento se torna automático. Nem dói mais. Você nem percebe, só segue repetindo o mesmo ciclo. Com o tempo, isso começa a afetar sua autoestima. Você olha para si mesmo e pensa que não tem disciplina, que não consegue concluir nada, que sempre desiste. Mas o problema não é que você é fraco. O problema é que você está preso em um padrão mental que foi construído aos poucos, sem você perceber. Agora imagine duas pessoas com o mesmo sonho. Uma delas espera se sentir pronta, motivada e confiante para começar. A outra começa mesmo com medo, mesmo sem saber tudo, mesmo se sentindo insegura. Depois de alguns meses, a segunda pessoa já aprendeu coisas, já melhorou, já criou ritmo. A primeira ainda está planejando. A diferença não é talento. É que uma entendeu que a ação vem antes da confiança, não depois. A confiança não surge do nada. Ela nasce da repetição. Cada pequena ação feita, mesmo imperfeita, fortalece sua mente. Cada passo cria clareza. Mas quem espera se sentir perfeito para começar, nunca começa. Chega um momento em que essa frustração acumula tanto que vira um peso emocional enorme.
Você começa a se comparar com os outros. Vê pessoas avançando, crescendo, conquistando coisas, e se pergunta por que você continua parado. Isso dói. E muitas vezes, para não sentir essa dor, você se distrai com redes sociais, séries, jogos, qualquer coisa que faça o tempo passar mais rápido. Não porque você é preguiçoso, mas porque é mais fácil anestesiar a frustração do que enfrentá-la. O clímax dessa situação acontece quando você percebe que o maior inimigo não é a falta de oportunidade, nem as dificuldades externas, mas o padrão interno de sempre esperar o momento perfeito. E esse momento perfeito nunca chega. A verdade é dura, mas libertadora. Você nunca vai se sentir totalmente pronto. Nunca vai ter todas as condições ideais. Nunca vai desaparecer completamente o medo. Começar sempre vai ser desconfortável. Sempre. E é exatamente por isso que tão poucas pessoas fazem. Mas aqui está o ponto que muda tudo. O desconforto de começar é temporário. O arrependimento de não começar dura para sempre. Quando você finalmente aceita que o medo faz parte do processo, algo muda dentro de você. Você para de esperar ele sumir e começa a agir apesar dele. E cada vez que você age, o medo diminui um pouco. Não porque desaparece, mas porque você prova para si mesmo que consegue seguir em frente mesmo com ele presente. Pequenas ações diárias são mais poderosas do que grandes planos que nunca saem do papel. Não é sobre transformar sua vida inteira de uma vez. É sobre fazer hoje um pouco melhor do que ontem. É estudar 10 minutos. É caminhar 5 minutos. É escrever uma página. É dar um pequeno passo. Esses passos parecem insignificantes no começo, mas são eles que criam o impulso. E o impulso é o que separa quem muda de quem fica parado. Quando você cria o hábito de agir, mesmo sem vontade, sua identidade começa a mudar. Você deixa de ser a pessoa que só planeja e passa a ser a pessoa que faz. E essa mudança interna é extremamente poderosa. Com o tempo, você percebe algo curioso. Aquilo que antes parecia impossível começa a parecer normal. O que era difícil se torna parte da rotina. O que causava medo se torna familiar. E você se pergunta por que demorou tanto para começar. O verdadeiro motivo pelo qual você nunca conseguia começar não era a falta de capacidade. Era o medo disfarçado de procrastinação, somado ao hábito de esperar o momento perfeito. E agora que você entende isso, você tem duas escolhas. Pode continuar esperando se sentir pronto, confortável e motivado. Ou pode aceitar que o desconforto é o preço da mudança e dar o primeiro passo hoje, mesmo pequeno. Se você chegou até aqui, quero que você reflita. Qual é a coisa que você mais vem adiando na sua vida? O que você sempre diz que vai começar, mas nunca começa de verdade? Escreva isso nos comentários. Colocar em palavras torna o compromisso mais real. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like para ajudar mais pessoas a entenderem por que estão travadas. E se você quer continuar aprendendo como quebrar esses padrões mentais e construir uma vida mais disciplinada e consciente, se inscreve no canal agora. Lembre-se, você não precisa se sentir pronto para começar. Você precisa começar para se sentir pronto.